Tradução do segundo sonho, do dia 8 de setembro de 2018. Duas mãos gigantes balançando-os. Amados, também em 8 de setembro de 2018, depois que acordei do sonho que tive com a águia, continuei meditando sobre tudo isso, pedindo ao Senhor, orando por todos e cada um de nós, por seu povo na larga face da terra. Adormeci novamente e tive um segundo sonho. Eu me vi em um lugar. Lá naquele lugar onde me vi, haviam várias pessoas. Eu tentei fazê-los entender a preparação que eles deveriam estar fazendo e que eu os incitava a fazer isso. Mas todos estavam confusos. Naquele momento eu vi duas mãos gigantes que apareceram, suspensas no ar, e os pegaram a todos e começaram a balançá-los. Estavam embalando-os. Então eu os admoestei, mas eles não faziam caso. Em um deles, eu me aproximei daquelas mãos grandes que estavam embalando eles, e eu abaixei uma garota e comecei a sacudi-la pelos ombros e tentei tirá-la daquele transe de sonolência, mas ela caminhou até a mão e voltou a subir de volta nela e se acomodou e lá ficou. Naquele momento me disse: Deixe-os, é tarde demais. Vamos embora. Então saímos de lá e fui levada a um prédio que não parecia uma igreja do lado de fora. Mas quando abri as duas portas de entrada, vi que era uma igreja e havia uma pregação. Fui até o meio da igreja e exortei-os à humilhação, mas todos me olhavam com olhos como mortos, desorientados. O pregador que deixara de falar, nesse momento voltou a falar e disse: Irmãos, nós terminamos. Estão liberados. Então todos se levantaram, e quando o último na sala saiu da igreja, pela porta fora, um fogo intenso passou pela frente da porta e levou todos eles. Eu ouvi seus gritos, mas eu não os vi mais. Aquela cena era terrível. Nós saímos de lá e fomos como algo parecido com o estádio. Era enorme, e eu fui ao meio dele e vi que na arena havia um homem e uma mulher em um palco, falando em um microfone. Então eu fui direcionado para subir no palco, e eu subi, e meu acompanhante subiu comigo. E ele pegou o microfone do cavalheiro que falava e deu para mim e disse: Repita o que eu lhe digo. Então ele começou a falar: O limpo continuará a ser limpo, e o sujo continuará a ficar sujo. Aquele que não se humilhar ao pó não poderá sobreviver ao tempo de prova, porque ele não terá nenhuma proteção. Estas foram as palavras que ele ditou para mim, e assim mesmo as disse. Então eu vi como aqueles que estavam sentados naquele lugar, muitos deles começaram a escurecer seus rostos. Então, naquele momento, quando eu vi isso, foi tremendo ver que aqueles rostos daquelas pessoas que eu vi seus rostos à distância, não os via mais, porque uma nuvem negra foi colocada na frente. Mas outros, seus rostos se tornaram brancos e brilhantes. Então, naquele momento, saí pela porta daquele lugar com o meu acompanhante, e ele disse: Olhe para trás. Então olhei e vi que todos aqueles que tinham rostos brancos saíram e nos seguiram. Então me disse: Abra suas mãos e não olhe para trás novamente, e pegue o que puder com elas. Então estiquei as mãos para os lados e senti que estava segurando mãos humanas, mas não vi de quem eram, mas senti o peso de puxá-las. Então me disse: corra e não pare até que eu lhe diga. Comecei a correr e senti que meu peso ao puxá-los era forte para o meu corpo, mas eu continuei lutando e continuei correndo. Então eu corri e cheguei a uma montanha, e nela havia uma caverna. Me disseram para entrar naquela caverna.
Ela era guardada por 2 formosos e belos anjos. Nós entramos lá e estávamos seguros ante a calamidade. E naquele momento eu despertei. Amados irmãos, o Senhor tem tudo pronto, tudo preparado para seus verdadeiros filhos. Não devemos temer, Ele tem proteção para cada um daqueles que realmente o buscam em espírito e em verdade. Para aqueles que se humilham, que somente o mais importante é seguir Jesus, mais do que a ideias preconcebidas e mais do que a qualquer coisa neste mundo. Humilhemo-nos diante de Deus, busquemos seu rosto, busquemos sua salvação, porque é realmente a única salvaguarda que podemos obter nessa terra. Todas essas coisas que estão chegando e todas essas coisas que serão intensificadas, nossa única proteção é diretamente de cima. Que nossa fé não falte, mas que nos apeguemos a Cristo Jesus em todos os momentos e em todo lugar. É o meu rogo e oração para cada um de vocês, que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe.